Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Câmara aprova 5 requerimentos de informações na terceira sessão ordinária. Professor Cláudio cobre explicações sobre a duplicação da via Etelvino Pereira dos Santos. Vereador Lucas Zanata comenta protesto contra atividades de agentes escolares. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Suzy. E boa tarde também a todos que nos acompanham. Os vereadores de Araçatuba aprovaram 5 requerimentos de informações oficiais na terceira sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira. A situação das obras de duplicação da via Etelvino Pereira dos Santos foi tema de um dos pedidos aceitos. O requerimento é assinado pelo vereador professor Cláudio. Na solicitação, o vereador informa que as obras na via Etelvino começaram em agosto de 2019 e tinham previsão de serem concluídas em outubro do ano passado. A via Etelvino Pereira dos Santos liga a Avenida José Ferreira Batista à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Ao debater o requerimento, o vereador professor Cláudio reclamou da lentidão para a conclusão da obra e dos transtornos causados aos moradores da região. Tem um trecho ali entre o Turrinho e o Vilela até chegada lá na Eliezer Montenegro Magalhães, do lado do Atlântico, que a empresa privada está fazendo ali a duplicação. Só que está tendo uma falta de respeito com todos os moradores que saem dali e vai para Aracanguá. Olha a situação que está aí, senhor presidente. E aí, todos que vão passando da Aracanguá, os moradores nas 961 casas do Atlântico, do ETEMP, todos que passam por ali, está um caos, doutor Jaime. A empresa está fazendo a duplicação. Por que essa empresa não joga um cascalho ou não faz um asfalto pequeno lá de 2 centímetros, 3 centímetros, precisa fazer de 8 centímetros o normal. Ou jogar um cascalho, porque o povo do Atlântico, senhor presidente, os moradores do Atlântico, do ETEMP, todos que vão passando da Aracanguá e chega de Aracanguá e entra por ali, está um verdadeiro caos. O vereador Carlinhos do Terceiro informou que já foi acionado 3 vezes por causa de problemas no local. Eu estive a pedido do Dori, lá do Show de Bola, eu estive lá e presenciei também um trabalho onde eles fizeram tem um buraco lá, e ali eles fizeram um montoado de terra e interditou toda a trajetória que o pessoal que faz do show de bola, o pessoal daquela chácara, daquelas mediações, e eles estão sofrendo. O Dori já chegou ao extremo lá, já discutiu com os funcionários que estavam ali fazendo aquele trabalho, eles tiraram a terra e eles fizeram uma trincheira, então ficou mais perigoso, porque o acesso a Eliezer Montenegro Magalhães, a Etelvino, que eles vão fazer o acesso a Eliezer, que é sentido centro-bairro, muito perigoso, tanto para aquelas pessoas que saem ali, que saem do show de bola, que os pessoal das chácaras que ali existentes, e houve até um desconforto numa briga. E não foi a primeira, ele me chamou por 3 vezes lá. O vereador Dr. Jaime, por sua vez, ressaltou a importância da obra de duplicação da Etelvino para aquela região da cidade. Primeiro, eu gostaria de enfatizar a importância daquela obra. Eu me lembro que nós fizemos uma campanha para aquela duplicação há mais ou menos uns 15 anos atrás. A Zona Norte, todas as discussões que nós tivemos com os prefeitos, nos mandatos que nós tivemos aqui, foi exatamente porque na Zona Norte ficava tudo travado. Era 2 de dezembro, era Marcílio Dias tudo esburacada, a Valdemar Alves só um pedaço, e a Etelvino, que não tinha meio de fazer avançar aquilo ali. Essa é uma obra esperada, a engenharia político-financeira que foi feita para fazer aquela obra precisa ser aplaudida de pé, sinceramente. Um pouco de desgaste, um pouco de problema tem. Não é difícil de corrigir. Se for lá e conversar com o Tadeu, ele vai lá e tira. Porque quando vem a público esse tipo de discussão, a impressão que se tem é que está dando mais valor
a essas questões pequenas, porque o problema lá é de cuidado, as lombadas todas lá sinalizando, e não tem mesmo como transitar na mesma velocidade. É um incômodo para todo mundo. Mas, gente, vamos botar a mão na consciência, uma obra daquele tamanho. O vereador Gilberto Batata Mantovani disse que também recebeu reclamações de moradores sobre as más condições da via. No nosso gabinete também recebemos muitas reclamações do pessoal do Etempre, do Atlântico, do Arco-Íris ali. Realmente, essa empresa, ela está fazendo essa obra, só que ela está fazendo assim, de qualquer jeito, desvio. À noite não tem sinalização, eu não sei se cabe à prefeitura, eu acho que cabe à prefeitura ir lá fiscalizar a questão do desvio, a questão de sinalização, a questão, por exemplo, quando chove e está muita crítica, muita questão, reclamação por parte dos moradores daquela região. E o plenário aprovou ainda na segunda-feira outros 4 requerimentos de informações oficiais. 3 deles são de autoria do vereador Arlindo Araújo. Em um desses documentos, Arlindo pede esclarecimentos sobre a demora para agendar consultas médicas na UBS, Unidade Básica de Saúde, Maria Tereza Andrade, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A previsão para a entrega de UBS no bairro Umuarama e o valor arrecadado pela empresa Arapark com o sistema de estacionamento rotativo em 2019 foram temas dos outros documentos aceitos. De autoria do vereador Denilson Pichitelli, solicitação aceita, cobra explicações do Executivo sobre a situação de 5 veículos cedidos pela Justiça Federal à Guarda Municipal de Araçatuba. O documento quer saber em qual data os veículos foram cedidos à Guarda, os motivos pelos quais apenas uma viatura foi caracterizada e em quais atividades esses veículos serão utilizados. Rádio Câmara Online. O vereador Lucas Zanata participa da entrevista desta edição. Entre outros assuntos, o parlamentar comenta o protesto de um grupo de mães na Câmara contra as atividades desenvolvidas pelos agentes escolares. Confira agora na entrevista do dia concedida ao repórter Carlos Demarque. Agora no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Lucas Zanata. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara Online. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vereador, então, para o início aqui da nossa entrevista, eu gostaria de perguntar a respeito das suas expectativas para o último ano aí desta 17ª legislatura. Quais são as suas expectativas? Bom, na verdade, para mim vai ser um fato novo, né? Porque ano passado eu concorri estando fora, né? Tipo um outsider, né? E agora eu vou entender o que é um ano eleitoral estando na política. É uma coisa que muito chama a minha atenção, é que é um ano onde você, tomando atitudes, os críticos usam como a intenção é apenas uma proposta eleitoral. E isso chega a até ser engraçado, porque esse ano também não tira de nós a função de legisladores, independente da campanha. Então, eu confesso até que eu vejo com muita curiosidade como vai ser esse ano, fazendo parte da política, sendo um ano eleitoral, numa eleição municipal. Bom, vereador, um dos assuntos aí que gerou uma grande discussão na última sessão, né, na sessão ordinária da última segunda-feira, foi a presença de mães de crianças, né, que estavam reclamando, vieram aí ao plenário protestar contra as atividades de agentes escolares, né, do sexo masculino que permaneceriam dando banho em crianças, né, em creches aí na rede municipal. Esse assunto já veio à discussão aqui ao plenário, né? Desta vez, existe uma novidade, vereador? Qual a sua preocupação em relação a esse tema? Bom, na verdade, eu nunca escondi de ninguém o meu posicionamento referente a esse tema. Eu sou contrário a essa possibilidade por N razões. Uma, por eu entender a legalidade que os pais têm nesse assunto, devido até à obrigação constitucional que eles têm, isso automaticamente lhes dão direito. Porque, para mim, é claro que a Constituição põe o dever de educação da família acima do Estado. Além da obrigação, cria-se também os direitos. Outro caso é que esse é um assunto que não vai morrer. Então, não adianta. Eu entendo que a prefeitura agiu muito mal e age quando quer
trazer um posicionamento de preconceito dos pais. Isso é um absurdo, isso aí não tem fundamento. Os pais têm sim essa preocupação. Há uma tradição, uma moral a serem respeitadas. Isso faz parte de uma sociedade, isso faz parte de uma cultura. Então a contratação que deveria ter sido feita por pedagogos, que isso por si só traria as pessoas especializadas, e nós sabemos que mesmo sendo a maioria dos casos, né, relatados hoje no judiciário de abusos sexuais ocorrerem no reduto familiar, mais de 70% são homens. E fora do reduto familiar, um caso já é o suficiente. Então, é um incômodo constante e pais se sentem extremamente incomodados porque muitos deles não podem contar com outros membros da família ou até pagar alguma escola particular, uma creche particular que esteja atendendo aos seus anseios, né, porque a iniciativa privada tem essa vantagem. Então, eu acho assim, a prefeitura vai ter que dar um jeito, o posicionamento dos pais vai ser contínuo, não me surpreendeu, porque a imprensa, a opinião pública, a mídia social pode até esquecer, mas pode ter certeza que pais não irão esquecer. E mesmo aqueles que ainda não têm seus filhos na creche, também irão combater essa situação. Então, não tem a ver com preconceito, tem a ver com comportamento, tem a ver com cultura, com tradição, com um sentimento dos pais baseado em dados que são extremamente relevantes. Então não é só uma ideia fictícia cultural. Não, existe um fundamento nisso. Então eu disse ontem, e sou claro que vou me posicionar como tenho já me posicionado, totalmente ao contrário, e a prefeitura que fez as contratações vai ter que dar um jeito nisso. E existe a ideia de um prazo, vereador, após o carnaval, provavelmente? Então, ontem foi até para mim algo muito interessante, porque faz reunião não resolveu, já ocorreu outras reuniões. E ontem eu pedi para o líder do governo, Dr. Jaime, que tivesse uma resposta e que delimitasse um prazo, porque sem prazo você não anda, já é uma coisa básica na vida. Se você não delimita prazo, você a qualquer momento está dentro do prazo, porque ele não existe. E aí foi combinado ontem publicamente que teria um prazo até a semana que vem, prorrogável por mais uma semana, caso ele não obtenha as respostas necessárias. Então nós temos aí 15 dias no máximo para ter um posicionamento da prefeitura, até porque o Dr. Jaime colocou que ele queria ter documentalmente a percepção popular. Eu não tenho dúvida que a grande maioria contrária é favorável às mães, né, para poder trazer uma proposta oficial. Então eu entendo claramente que pelo menos em 15 dias vamos ter um posicionamento oficial da prefeitura. Bom, vereador, e mais um assunto foi a conclusão, não é, a aprovação final aí do relatório final da operação da CPI, né, que analisou a operação #TudoNosso, que foi desencadeada aí pela Polícia Federal, né? Qual o seu posicionamento em relação aos trabalhos aí desta CPI? Bom, eu não concordei com o relatório final, tanto que eu fui um voto contrário ao arquivamento da CPI, porque eu entendo que há questões ali legítimas à fiscalização do Legislativo, algumas contratações que foram feitas, a despeito do Tribunal de Contas dizer que foi feito de forma correta as licitações, há questões ali dúbias que eu não entendo dessa forma. Lembrando que o Tribunal de Contas é meramente consultivo, o Tribunal de Contas ele não se equipara, ele não é um quarto poder. Nós tratamos o Brasil em 3 poderes e o Tribunal de Contas não faz parte de nenhum dos 3. Ele é apenas consultivo. E, por exemplo, tem a questão do Zé Pera, que é já notório a situação dele, que foi preso na operação, de que ele ficou de 2011 a 2017 como funcionário de uma das empresas terceirizadas onde ocorreu os desvios do recurso, e por um período de 6 meses ele foi contratado não só por essa empresa como pela prefeitura e provavelmente recebendo gratificação. Essa é a minha dúvida. Então, não só isso, depois que é dispensado, essa empresa é contratada pela empresa que ele citou, que havia o Chinelo como sócio oculto, e ele se torna o responsável pela fiscalização dessa empresa da qual ele foi funcionário 6 anos e esteve num contrato ao mesmo tempo com essa empresa, recebendo o salário, e com a prefeitura. Então, por si só, isso é muito assim estranho, porque numa empresa você tem uma carga horária de 40 horas semanais, na outra 44. O cara tem que trabalhar mais de 12 horas para cumprir isso. Então, isso sim, na minha opinião, é totalmente... como eu também vou usar até uma outra expressão. Isso é uma responsabilidade do Legislativo. A CPI deveria investigar esse caso. Nesse caso específico e outros que havia, nós não precisávamos aguardar
o inquérito policial que ainda não está concluído. Ou poderíamos aguardar a Polícia Federal, pedir um prazo, olha, a CPI vai acompanhar a Polícia Federal. Então, eu discordei do relatório. Eu, então, não poderia votar favorável, porque eu acho que o relatório ele faz esse questionamento ao Zé Pera, desse assunto exclusivo, né, entre outros, só que ele não estava presente, ele não veio, da qual eu também acho que poderia ser pedido uma condução coercitiva, meu entendimento. E não se questiona a Prefeitura, como não? Ok, vereador Lucas Zanata, nós agradecemos aqui pela sua participação no Rádio Câmara Online. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Rádio Câmara Online. Ponto final na edição desta quarta-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde, até amanhã. Uma boa tarde a todos e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online.